Diz assim: o que hoje estou ordenando a vocês não é o quê? Não, só a palavra. Não é o quê? Nem está além do quê? Então Deus está falando assim: o que eu estou pedindo para vocês, o que eu estou colocando diante de vocês, não é, primeiro, não é difícil, tá? E segundo, não é nada que não esteja ao seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo? E proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, do modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo? E voltando, proclamá-lo a nós a fim de que lhes obedeçamos. Nada disso. A palavra está próxima de vocês. A palavra está próxima de vocês. Então ele vai colocar todas as condições que seria a resposta que sempre Israel traz. Você sabia que muitas das vezes quando nós perguntamos ou quando Deus quer falar conosco, Ele sempre vai falar na condição que a gente vive. Vou dar um exemplo. Você que gosta de profecia, sempre quando alguém chegar perto de você e fala assim: eis que falo contigo, meu servo, toma uma posição porque eu tenho chamado. O que fica na cabeça da pessoa? O chamado. O que falta ela entender? Deus está dando nela. Toma posição, Deus já está falando, estou falando contigo há tanto tempo, você não está ouvindo. Deus sempre vai falar conosco mediante a nossa incapacidade de entender como Ele fala, como Ele faz, como Ele age. E o pessoal gosta. Só que às vezes não é uma, não é duas, não é três. Então, o que Deus está pegando, a condição de como eles entendem tudo, e já está indo na mente deles e dizendo assim: olha, não está longe, é fácil, tá? Não é difícil de fazer, não está além do alcance, porque o problema deles era esse. Não está longe, está distante, é difícil. Sempre as condições que a gente vive, Deus vai colocar condições que eles iriam arrumar para entender ou para desfazer aquilo que Deus estava falando. Deus já estava predizendo o que a mente deles iria processar e como eles iriam agir. Isso é muito profundo. Então, Deus estava falando dentro da realidade de como eles vivem. Era um povo cheio de desculpa para tudo. É difícil. Tá lá do outro lado. Como é que a gente vai lá do outro mar e depois vamos voltar para te obedecer? E Deus vai colocando, vai mostrando a mente deles. Como é que eles pensavam? E Deus vai dizendo: olha, vamos continuar. A palavra está bem próxima de vocês. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Jesus Cristo é a palavra. Ele está dizendo: a palavra está bem próxima de vocês. Ele não está falando sobre a lei, está falando sobre Cristo. Aleluia. E vai dizer o seguinte: está na sua boca e também em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer. Obedecer-lhe. Está dando o quê? O quê? Colocando pronome, adjetivo, dando o sentido de que é masculino. Obedecer-lhe. Alguém, está colocando alguém. Como é que isso é no português mesmo? Esqueci. Conjunção adverbial. Está juntando, está dizendo assim, a fim de obedecer-lhe. Que coisa profunda é isso. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte ou destruição. Pois hoje eu ordeno a vocês que amem o Senhor. Então, eu queria que você já colocasse a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: para de se vitimar.
Todo mundo tem o poder de escolher vida, prosperidade ou morte e destruição. O que você vive hoje é fruto das suas escolhas. Pois hoje eu ordeno a vocês que amem o Senhor e o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem seus mandamentos, decretos, ordenanças, e por aí vai. Só até. Agora vamos comigo na carta de Paulo aos Romanos. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 4. E aí nós vamos então, o apóstolo Paulo vai doutrinar e vai comprovar que o que Moisés está escrevendo ao livro de Deuteronômio, ele está escrevendo sobre Cristo e não sobre a lei. Glória. Antes de continuar, o que era o livro de Deuteronômio? Preste atenção nesse detalhe pequeno. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Moisés começa a escrever no deserto, quando ele sai do Egito. Até então, toda a transmissão e conhecimento sobre Deus, sobre a história, era feito de forma oral. A primeira escrita vai começar no deserto. E Moisés ele vai escrever esse compilado de livros, que para os judeus chama-se Torá, e para nós o Pentateuco, que já é uma palavra grega, que são os 5 livros escritos pelo mesmo autor. O livro de Deuteronômio, que é o último, literalmente, ele é a compilação dos outros 4. Por quê? Por quê? Tirando dos outros 3, porque Gênesis fica separado. Porque vai começar no deserto a lei levítica, Deus vai instituir o templo, o tabernáculo, vai surgir os sacerdotes. Então, no meio do deserto, naquela caminhada de 40 anos, não foi uma caminhada que eles ficaram andando, esperando chegar na terra prometida, não. Deus foi desenvolvendo todo o seu ministério para os homens no meio do deserto. Glória. E como havia uma condenação para aqueles que de 20 anos para baixo, para cima, morreriam, de 25 anos, no caso os homens, os homens com 20, as mulheres com 25, eles iriam morrer naquela geração. E esse livro de Deuteronômio se pega aos 3 livros que vai falar sobre tudo, que vai falar sobre a saída do Êxodo, que vai falar sobre o censo de números, que vai falar agora, vai se tratar sobre aquelas pessoas que nasceram no deserto e não viveram nem no Egito, que nem passaram por nada e não conheciam a Deus. Então, essa compilação era para a galera nova. O que significa evangelho? Boas novas. Tem muito, quando vamos estudar, e principalmente vamos estudar um pouquinho sobre Strong. Strong é um escritor de teologia sistemática, que tem suas melhores teologias sistemáticas que existem no mundo, né? Um grande conceituado teólogo. Ele vai falar que o livro de Deuteronômio literalmente cristocêntrico. Porque como é para a galera nova, ele já vai dar insights sobre o que seria lá na frente. Aleluia. E olha o que diz o capítulo 10, então, voltando aqui, de Romanos, no versículo 4, vai dizer assim, porque o fim da lei é Cristo. Pronto. Quer dizer, Cristo cumpriu a lei, como está em Mateus capítulo 5, versículo 20, que ele vai dizer assim, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei, e ele, por cumprir a lei, ele agora vai dizer, ele é o fim da lei. Por isso nós vivemos hoje a graça. O que é a graça? É o favor imerecido. Nós não merecemos estar aqui hoje. Nós não merecemos sequer pegar naquele pão, naquele cálice. Mas fazemos isso pela graça. A Fernanda cantou hoje aqui essa música tão linda, né? Que fala sobre a graça, a doce graça que nos basta. Foi o que Deus falou para Paulo. Mas olha que interessante, eu preciso que você esteja ligado comigo, tá bom? Porque é forte a mensagem.
E diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para justificação, quer dizer, para tornar a pessoa justa. Porque nós temos uma natureza pecaminosa, adâmica, que nela não tem justiça, nela só tem maldade. A nossa natureza, que carregamos de Adão, que é chamado de adâmica, que é pecaminosa, ela é invejosa, ela sente ódio, rancor, ela tem pensamentos malignos, ela deseja o mal para as pessoas, todos nós. Por isso, a justificação, quer dizer, para eu me tornar justo, para eu não carregar essa culpa da natureza que eu tenho, eu preciso começar um processo de regeneração, quer dizer, de um novo nascimento. Foi o que aconteceu hoje com o Juan e com a Ana Clara. Então agora elas deixaram a sua velha natureza nas águas e ressuscitaram para receber uma nova natureza, pelo qual nós temos a natureza em Cristo. Ele é o fim da lei, agora eu vivo por Ele. Quando eu estou conectado com Ele, os meus erros, Ele, por ter me perdoado e por eu ser uma nova criação, Ele é capaz de me perdoar. Ele é o meu advogado. E aí Ele nos torna justos, mesmo com uma natureza pecaminosa. Através de uma nova natureza que nós recebemos, Ele vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. E como eu vivo essa justificação? Como eu sou justificado? Apenas pelo que é? Alguém, abre para mim lá em Deuteronômio 11. Meu Deus. Deuteronômio 11. Glória. Começa a ler para mim. 30, 11. O que hoje estou lhe ordenando não é difícil de fazer. Eita, peraí, segura. Vamos lá. Olha o que ele vai dizer. Justificação de todo o que crê. Só basta crer. O que Deus vai falar em Deuteronômio? Não é difícil de fazer. E não é o quê? Pode continuar. Nem está além do seu alcance. Então a fé não é uma coisa difícil, nem está além do seu alcance. Ele cumpre a lei e torna a nossa parte mais fácil. Porque eu sou justificado, eu sou restaurado, eu sou perdoado pela fé. Agora é só fé, eu só preciso da fé. Diga para você, não, só fé. Não é nada difícil de fazer. Vai ligando os textos aí. Aleluia. Se tiver alguém espiritual e estuda a Bíblia, vai começar a se ligar comigo aqui, vai começar a agradecer a Deus. E ele vai dizer o seguinte, olha, Moisés, agora sim, Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Agora ele está indo direto no texto. Ele está fazendo uma menção que Moisés escreveu em Deuteronômio 30, 11. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Olha, isto é para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo? Isso é para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas que ela diz, a palavra está perto de você. Pronto. Aleluia. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Aí diga, você não está entendendo? Da mesma forma que está disponível para nós, esteve disponível para Israel, esteve disponível para todos os homens durante toda a história. Faltou apenas fé, porque fé é posicionamento. Fé faz-nos criar prioridades. Hoje eu não estou pregando para menino.
Estou pregando para a igreja. Se você não vem, você fala, falta de prioridade. E por isso dá um monte de coisa errada na sua vida. Porque as prioridades não são as coisas mais fáceis. O que é fácil, que a Bíblia diz, é a fé. E se eu tenho fé, eu tenho ação, eu tenho posicionamento. Ou vai ficar Deus toda hora falando, ei, toma posicionamento. Está gostando disso? Até quando vai ficar aí fora? Até quando vou ter que falar contigo? Se você gosta desse tipo de profecia, você é masoquista. Deus tem que falar conosco, esse servo bom e fiel, é isso que nós temos que ouvir. Que você tem as suas prioridades, você tem perdido, você tem sacrificado. E tudo que a gente sacrifica, o altar devolve. Não é fácil ser crente, não é fácil servir a Deus. Põe isso na sua cabeça e ponto final, assuma essa vida e vamos para cima. Olha que coisa interessante. A palavra está perto de você. Está na onde? Na sua boca e em seu coração. Repetindo a mesma frase. Sim ou não? Sim ou não é? Sim ou não? Isso é a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então ele está dizendo numa condição, está perto, para você não criar ideia, porque isso aqui anula toda aquela sentença das pessoas que falam assim, eu estou em Jesus, só porque eu estou no Evangelho, tanta luta que se levanta, está acabando com isso aqui. Está acabando com aquele crente que fala assim, pelo amor de Deus, quando eu estava fora da igreja, eu tinha menos para você, tinha menos problema, mas você estava no inferno. Quando você vem para cá, fica apertado porque a porta é estreita. Está escrito. Tem dias que são difíceis, que tem, toda hora dá vontade de sumir, pegar um avião. Agora eu nem estou com vontade mais de sumir, porque está tanto avião caindo que vai que alguém está sumindo junto com você. Já prestou atenção quando tu entra na aeronave, você tem alguém que Deus está muito chateado com ele, tu vai também, irmão. Por isso que até para comprar passagem, quando começa a dar errado e muda o dia, agradeça a Deus, porque tem alguém naquele voo lá que está com probleminha e Deus está te livrando. Hein? Avião, ônibus, até da escada está caindo, batendo a cabeça e morrendo. Pegou a senha, mano, esquece. Foram pegar o cara que sumiu aqui nos Estados Unidos, sumiu não sei quanto tempo, o cara foi atropelado. Descobriram que ele foi atropelado, estavam em algum ML lá em Caxias. O cara estava no Vidigal fazendo um vídeo, morreu na Dutra. Meu irmão, o cara morava nos Estados Unidos, morreu na Dutra. Morreu mal, morreu feio, num lugar feio. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem um significado, e entender que Jesus, ele não é difícil. Aleluia. Ele está perto. A palavra está viva. A palavra se manifestou entre nós. O verbo se manifestou entre nós. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Agora, olha o que diz o versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele crê, todo o que nele confia, jamais será envergonhado. Eu preciso que você diga isso para você. Diga isso para você, acredita nessa palavra. Você pode dizer para você, vai ficar me olhando, é isso. Mas eu preciso ouvir você dizer, para eu saber se você está dizendo. Todo aquele que crê, jamais será envergonhado. Mais uma vez. Todo aquele que crê, Cara, sabe o que significa a palavra jamais? É nunca.
Mas eu estou sendo envergonhado, talvez na minha concepção. Eu posso estar sendo provado. Envergonhado diante dos homens. Deus não está preocupado com os homens. Deus está preocupado conosco. Na obra que Ele está fazendo conosco. Nós que criamos essa conexão. Você pode estar passando uma vergonha diante dos homens, mas apenas para Deus uma provação. Leve e momentânea, que vai se tornar em peso de glória. Que quando Ele restituir, vem em dobro. E quando vem em dobro, todo mundo come o bolo. Sim ou não? Então diga, meu bolo tem que ser grande. Porque eu quero chamar um monte de gente para comer bolo comigo, não é isso? É aquela tortinha de uma velhinha. Fernanda, a gente tem que fazer um bolo para o Gilmar. Bolo grande, que ele merece. Até para ele poder, pastor Gilmar, alimentar essa fera. E olha que diz assim, como diz a Escritura, todo que nele crê confia, jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Então agora eu quero começar a pregar e quero começar a fazer você entender que todo aquele que crê será salvo. Não é isso? Então a fé é acreditar no quê? Em Jesus. O que é acreditar em Jesus, gente? Isso é tão... Isso é tão... Ai, a palavra fugiu. Superficial. Hã? Não, é tão... subjetivo. É tão subjetivo, tem tantas vertentes o que é acreditar em Jesus? Será que a gente acredita em Jesus mesmo? Você acredita em Jesus de verdade? E por que tu não vem à igreja quando está mal? É subjetivo, porque se eu for levar isso, eu vou dizer que um dia alguém que não veio à igreja porque estava mal, não confia em Jesus. Isso não é verdade, porque eu já faltei culto por causa disso. Não é sobre isso, é muito mais profundo, é acreditar na sua obra. Primeiro, o que vai me ligar à fé o que vai fazer eu entender que Jesus e acreditar nele para a minha salvação é crer que ele veio como homem, morreu como homem e ressuscitou como homem e está na vida eterna como homem e como Deus. Essas são as bases doutrinárias para eu acreditar em Cristo, na sua manifestação, na sua vida, na sua crucificação, na sua morte, na sua ressurreição. E por último, por fim, em Atos, no capítulo 1, acreditar que ele foi assunto aos céus e todo mundo viu. Ele subindo e houve um terremoto, foi um negócio de doido na sua subida. O mais forte que o foguete do Elon Musk. E todo mundo viu. E a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus agora. Essa é a minha base de fé doutrinária, não é apenas Jesus. Jesus é apenas um nome. E aí tem uma grande oportunidade de você participar de 2 dias de congresso para você entender o que é Yeshua. Que não é apenas um nome, é uma manifestação. Ele é poder, ele é vida, ele é graça. Ele é amor, gente. Ele é amor. Ele é presente. Mas ele se manifestou, ele nasceu, ele morreu e ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus. Essa é a minha base doutrinária. Então vamos repetir para que você nunca mais esqueça quem é Jesus. Jesus é uma manifestação, como diz o Evangelho de João. No princípio era o verbo, mas o verbo se manifestou, quer dizer, se tornou carne. E era a palavra de Deuteronômio se tornou a palavra que cumpriu a lei.
Então vamos lá, quando ele cumpre a lei, ele anula a sentença do homem. Repita comigo, Jesus nasceu como homem. Qual é a diferença dele para a gente? É que como ele não foi concebido num fruto de amor entre uma mulher e um homem, foi o Espírito Santo que gerou no útero, ele era inocente. Ele não tinha pecado. Nós fomos concebidos em pecado. Quem fala isso? Jó. Fomos concebidos em pecado. Por quê? Por mais que no dia do eu te amo, né? Da flor, da pizza, tal, aí foi, depois veio aquela coisa linda. Nasceu o pecado, com 2 aninhos, 1 aninho, meses, a criança quer enfiar o dedo na tomada, já quer pular do apartamento, ela não tem noção do que é certo, do que é errado, já nasce com uma raiz de natureza chamada adâmica do pecado. A diferença era que o homem, nós temos a natureza adâmica e também temos a nova natureza pelo batismo nas águas, por isso batizamos, e é necessário o batismo. E por último, Jesus ele vem como homem, mas ele não tinha natureza adâmica. Então todo aquele que vinha natureza de homem, ele passa a ter a consequência do pecado. Entre elas eu só quero falar uma, que era o que? A morte física. Todo mundo então iria nascer e teria que morrer. Não é assim que acontece com todos nós? Um dia vai chegar, se Jesus não arrebatar a sua igreja, na nossa geração, um dia o bicho há de comer. Não tem jeito. Tem gente, vou ser cremado, tudo bem. Como é que é a morte? Não sei, vai crema, fica num negócio desse aí no universo, cuidado. Então, não tem nada contra isso não, tá? Pode fazer tudo isso aqui, depois que morrer, já foi. Mas nós vamos ter um corpo glorificado. O corpo não pode subir porque o corpo está contaminado. Os nossos pecados, delitos foram cometidos por quê? Pela nossa boca, pelos nossos órgãos, por tudo. Então isso aqui não pode entrar na eternidade. Por isso que a única coisa que vai ter que mudar é o corpo. Por isso o corpo morre e a gente enterra. E a matéria se desloca do que é espiritual. E o espiritual volta para Deus. Agora, como é que é esse corpo glorificado? Espera chegar a sua vez. E ninguém voltou até hoje para dizer como é que foi. Não é? O que eu quero dizer para você é que Jesus não podia morrer como homem. Agora, olha que coisa que ele faz. Ele vem como homem, vive como homem, instiga os religiosos para que pudessem prendê-lo, para que pudessem julgá-lo, para que pudessem matá-lo, porque esse era o julgo. Mas antes disso, o que ele fez? Ele cumpriu a lei. Quando ele cumpre a lei, ele tira de nós o pecado. E ele vai dizer, o fim da lei é Cristo. Então hoje, quando eu oro, eu falo assim, Senhor, o Senhor me perdoa? Ele diz assim, eu sou teu juiz, você está perdoado. Porque ele assumiu o meu lugar. Por isso nós temos a cruz aqui. Não são todas as igrejas que têm cruz. Por que a gente tem cruz? Porque a cruz está vazia, né? Não está mais aqui. Mas a cruz representa isso, aquele que levou sobre ele o que era para mim. O meu pecado, a minha dor, o meu lamento, ele já levou. E não é difícil, como Moisés vai dizer, como Paulo vai dizer, apenas crer. Apenas crer. Parece ser uma coisa tão fácil. Mas olha que coisa incrível. Então, ele cumpre a lei, não revoga. Quando ele cumpre a lei, ele libera a natureza adâmica. Então, a minha natureza adâmica, ela é perdoada, porque ele cumpriu, ele pagou. Até então, ninguém conseguiu cumprir os mandamentos, todo mundo falhava. Ele vai lá, ele cumpre, e por ser inocente, por não ter uma natureza de homem, de mulher, ser fruto do Espírito Santo, ele nos torna justos. Então repita comigo, sabe qual era? Vamos lá, gente, sabe qual era? O direito que tinha alguém
que morresse inocente, o direito da ressurreição. Jesus só pode ressuscitar porque o diabo matou a pessoa errada. Não podia matar alguém que era inocente. Ele não tinha pecado. Ele veio da eternidade e voltaria para a eternidade. Mas ele não poderia morrer. Mas por um momento o inimigo, como diz aquela música, o inimigo, você esquece, passa os embaraços, por quê? Para nos envergonhar. Durante um momento humano, Jesus foi humilhado, foi ou não foi? Gente, foi ou não foi? Vocês estão aqui ou não estão? Ele foi humilhado, foi exposto, foi cuspido, foi xingado. Mas diante de Deus, ele estava no templo. Para de se conectar da maneira que você está vivendo com o que os outros pensam com o seu momento. Eles não sabem o plano que Deus tem para a sua vida. Você pode estar numa aparente vergonha, mas Deus está cuidando de tudo, porque se Ele te vê como inocente, vai haver ressurreição. Deus sempre justifica os inocentes. Eles não precisam abrir a boca. Deus mostra que eles são. E olha que coisa incrível, extraordinária. Jesus veio cumprir a lei, cumpriu a lei, agora ele está liberado. Agora ele está pronto para cumprir a sua missão. Aleluia. Aí eu digo para você, quando as pessoas dizem, Jesus veio morrer por você. Não, para com isso. Jesus não veio morrer por você. E eu não sou herege. Jesus não veio morrer por ninguém aqui. Jesus veio morrer por uma instituição chamada igreja. Antes de Jesus ser levado para Jerusalém e passar todo o seu martírio, ele passa lá no norte, não tinha nada a ver isso, lá numa região pagã no norte de Israel, chamado Banias, ou Cesareia de Filipos, que era uma região onde só tinha deuses pagãos. Tinha um deus chamado Pan, que era metade unicórnio, metade homem, e aí está aí o motivo daquele desenho chamado Peter Pan. Isso é uma adoração a um deus chamado Pan. Tinha Moloque, que era um deus sírio-fenício, que se sacrificava as crianças nas palmas das suas mãos, era um lugar de derramamento de sangue, e justamente encostado na primeira fonte de água que descia de Israel. Nós vamos começar a entender um monte de coisa que Jesus falou e não entendia por causa dessa mensagem. Porque quando a água desce de um monte chamado Hermon, 5.787 anos que tem a nação de Israel, desde o Éden, que a água desce daquele monte. E lá eles cavam numa caverna, numa pedra, uma caverna, e chamam aquele lugar de quê? Porta do inferno. E lá dentro se faziam os sacrifícios, cerimônias a deuses pagãos. Jesus leva todos os seus discípulos naquele lugar. Eles ficam tentando entender o que Jesus estava fazendo ali. Por que o Senhor trouxe a gente para aqui? Jesus do nada começa a perguntar aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Porque eles estão vendo outras pessoas, presta atenção, na inteligência de Jesus. Ele está vendo todo mundo sacrificando aqui a um Deus, a outro Deus ali, outro Deus lá, o lugar banhando o Jordão de sangue, sujando a nação inteira. E eles estavam lá, e Jesus, numa terra pagã, perguntando assim, ele ali acredita naquilo lá, ele acredita naquele Deus que tem boca e não fala, tal. E vocês? Quem vocês dizem quem eu sou? Pergunta forte. E uns vão dizer, mestre, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um profeta. E aí Jesus pergunta a Pedro: e você, Pedro? Quem você diz que eu sou? Ele vai dizer assim: tu és o Cristo. Aleluia. Agora preste atenção, por que ele não falou Jesus ou Yeshua? E ele fala Cristo.
Porque a palavra Cristo significa ungido. Aleluia. Você é um ungido de Deus, quer dizer, você foi o enviado de Deus. Aí ele diz: Simão Barjonas, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai no céu que te revelou. E eis que hoje eu fundo algo aqui nesse lugar onde se adora tudo quanto é deuses. Aqui está sendo estabelecida uma instituição chamada eclésia, igreja, que no grego eclésia significa chamados para fora. E os chamados para fora não é apenas sair daqui lá para fora evangelizar, é chamados para fora daquele lugar, para fora da idolatria, para fora do pecado, para fora da injustiça, para fora do erro. É chamados para fora, para serem regenerados, para nascerem de novo, da água e do Espírito. E ali ele vai dizer: olha, e eis que digo que sobre a tua palavra eu edificarei um lugar chamado igreja. E todo mundo que usar aquilo que é simples, por fé, vai se reunir nesse lugar, e todos vão passar por um processo, porque eu vou morrer por vocês, e a única coisa que vocês vão ter que fazer é pela fé aceitar a minha obra. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui muito, sabe, ao invés de tu chegou aqui preocupado com a conta, para um pouquinho de pensar nisso, que a vida não é só isso, sabe, e você poder um pouquinho lembrar da tua salvação, lembrar daquele que te salvou, daquele que tirou você do pecado, que tirou você do inferno, que tirou você da treta, que tirou você da lama, que te deu um novo nome, que te honrou, que te colocou de novo na vida, te colocou de novo, mulher, te colocou de novo, homem, que fez hoje você comer o melhor dessa terra. Eu não sei se tem alguém aqui grato por isso, que é capaz de pela fé ser tão grato e ficar de pé e dizer: obrigado, Senhor, obrigado pela tua obra redentora, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Aproveita que você está de pé, dá um abraço no seu irmão e diga assim: eu preciso de você. Porque se você não existir, não existe igreja. E se não existir igreja, não vai existir salvação. Porque a salvação é para a igreja. A Bíblia diz, Jesus falou para eles: olha, escuta, Pedro, sobre essa instituição, as portas do inferno, esse lugar que vocês estão vendo aí de sangue, não prevalecerá. A igreja não é quando eu quero ou quando eu não quero. Você precisa entender o que significa igreja para você entender por que você tem que estar aqui. Mas como a visão sobre Cristo, sobre a obra é tão fraca de um povo que não lê mais Bíblia, que não entende nada, que estão anos na igreja, eles se colocam em condição própria de colocar a condição para ser igreja. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está em busca dos adoradores, aqueles que não querem adorar. Não adianta vir, não precisa vir mais. Para de ficar vendo essas frasezinhas motivacional e começa a ler esse livro se quiser. Estuda comigo, teologia. Começa a aprender a verdade da palavra. Você não é o centro de Jesus, o centro de Jesus é a igreja. E se você não for igreja, não vai ser salvo. A salvação é para esse aglomerado de gente cheio de defeito, gente bonita, gente feia, gente baixa, gente grande, gente gorda, gente malhada. Mas somos nós que fomos escolhidos e aceitamos por algo simples chamado fé. Obrigado, Senhor, porque são 40 anos quase que eu aceitei esse chamado. Agora você está entendendo a importância do seu irmão, que sem ele não tem igreja. Igreja não são 4 paredes, como todo mundo diz. Vai na onda dessa galerinha aí, sem igreja, desigrejado. Vai na onda desses coachzinhos de internet, cada um fala o que quer. Agora pega a vidinha dele e estuda para você ver quem está falando. Eu agradeço a Deus, eu estava vendo um vídeo de um pastor falando assim: vocês que agradecem a igreja por tudo, você não tem que agradecer a igreja por nada. Quem fez foi Jesus. Eu falei: caramba, tudo bem, se for da obra redentora ele está certo, mas tudo que eu aprendi como homem, porque eu não tive pai, mãe, foi aqui dentro desse lugar chamado igreja. Tudo que eu aprendi como honra e desonra
Eu aprendi. A igreja me ensinou a ser o que eu tinha que ser e me ensinou a não ser o que eu não preciso. Por isso é importante todo mundo. Que tem uns que você vai olhar e vai falar, uau, eu preciso aprender com ele. E outros você vai dizer, Deus me livre e guarde. A igreja, ele morreu pela igreja, por isso a ceia não é individual, apenas os enfermos, os doentes. Tem que ser coletivo, porque é para todos que nele crê. Esses serão salvos. Aleluia. Mas o ladrão da cruz, ele foi salvo. É sério que você quer falar sobre isso? Ele tinha como descer de lá? Ele só tinha alguns segundos. O que mostra lá é que mesmo que a pessoa não tenha tempo de ser igreja, ela será salva. Isso mostra a bondade e a graça de Deus. Isso não substitui o que Jesus criou. Foi só ele, irmão. Procura outra pessoa da igreja que morreu sem ser igreja. As pessoas pegam um caso e vão generalizar, vão criar uma doutrina e estão enganando a muitos. Meu lindo, minha linda! É fácil fazer isso. Difícil quando você recebe uma responsabilidade de Deus sobre vidas que estão debaixo de você. E você olhar para elas e dizer assim, eu não posso enganar elas. Agora se elas vão ficar ou não, é o Senhor que faz a obra. A responsabilidade de um pastor íntegro é ensinar a você sobre o céu e sobre o inferno. O evangelho não é coach. O evangelho não são palavras bonitinhas, decoradas, decoreba, num cursinho que se faz na internet. Para eu poder pegar essa mensagem aqui, já li esse livro aqui pelo menos umas 100 vezes. Tu está falando de alguém? Não estou falando de ninguém. Se você entendeu o meu lindo, minha linda, porque você vê essa porcaria. E continua vendo para ver onde você vai chegar. Porque o trabalho inconsciente vai entrando. Ele morreu pela igreja. Você pode sentar. Acabou não. Ah, queria ir embora já. Hoje tu vai me maturar. Agora, repita comigo. O direito de um inocente que fosse morto era ressuscitar. O diabo não sabia disso. Por isso, quando está lá diante de Pilatos, lá na Fortaleza Antônia, que ficava do lado do templo de Herodes, ali era o quartel-general do grande governador Pilatos. Ele vai dizer assim, tu és o rei dos reis, tu és o filho de Deus, o rei dos reis, tu dizes, você que está dizendo, é você. E ele ficava confuso com Jesus, né? Ele olhava e falava assim, mas eu não vejo maldade nesse homem. Todo lado, não vejo, não tem como, porque... Mas você é... Tu está dizendo, porque não poderiam... O diabo não podia entender isso. Não é querer matar ele. Aleluia. Alguém vai no céu e trazê-lo para nós? Olha a pergunta. Não. Ele veio. Porque em 1 Pedro 1,19 vai dizer que quando tudo começa a acontecer em Gênesis, onde está Jesus? Aparece o Pai, aparece o Espírito Santo. Deus Filho e o Espírito Santo pairam. Mas cadê Jesus? O apóstolo Pedro vai ter a revelação de que ele era o Cordeiro de Deus. Quer dizer, Cordeiro se colocando como sacrifício. Morto antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer, e chegou o tempo de se manifestar a plenitude. Está falando sobre o momento em que Cristo se revelou e se tornou como um homem. Aleluia. Diga para o seu irmão, você não precisa mais e não vai conseguir cumprir todas as leis. Ele cumpriu por você. Agora, quando você está nele, ele te dá uma nova natureza. Você
você recebe uma blindagem, você recebe uma força, e o pecado vai perdendo a capacidade de influenciar você, entende? Então, por isso que quando a gente se converte, a gente não quer, não é, as pessoas não entendem, acham que, você entra para a igreja, tem que parar de beber. Não, o desejo vai saindo automático, porque o novo de Deus, quando entra, vai matando o velho, você não quer mais fazer, você não quer mais enganar, você não consegue mais roubar, você não consegue mais fazer certas coisas, você não consegue falar mal do seu irmão quando você é crente de verdade, você não consegue se envolver em fofocas, porque o Espírito Santo não deixa. Ele está dentro de você e deixa se parar com isso, cara. Seja grato, cara. Essa pessoa fez por você, deixa você criança. Amadurece. Mas os outros que fazem, eu estou falando de quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo eu não posso pregar. Não tem mensagem para eles. A única mensagem é: se convertam. O que eu estou falando para a igreja hoje? Uma mensagem poderosa. Aleluia. Jesus teve que encarnar como uma natureza pecaminosa, mas sendo justo. Que coisa incrível. Não tendo pecado. Isso deu direito a ele à ressurreição. Ele tinha o direito de vencer a morte. Porque a morte não poderia matá-lo. Ou tinha o poder de matar. Por quê? Porque ele era homem. Então olha que coisa incrível. Por ele se tornar homem, e talvez essa seja a pior oração de Jesus no Getsemane. É muito profunda essa mensagem. No Getsemane ele fala: Pai, se possível, passe de... Porque ele está dizendo o seguinte: olha, tudo bem, eu sei que eu vou ressuscitar. Eu sei, mas o problema de Jesus era morrer. Ele não queria passar por isso. Mas por que ele tem que morrer então, né? Que loucura, para que morrer e ressuscitar? Porque ele se tornou homem. E para ele poder salvar os outros homens, ele tinha que morrer como homem para libertar os outros homens. Ele cria a igreja, ele morre como homem, liberta os outros homens e cria essa instituição chamada igreja. E nós estamos aguardando, num culto como esse, celebrando a sua trombeta que vai tocar. Nós vamos ouvir esse som. Todos nós, todos os homens irão ouvir. Aquele papinho de que vai subir todo mundo que está do lado, não existe não, todo mundo vai ouvir. E vão ver aqueles subirem e os outros ficarem. Não existe essa coisa meio gótica aí não. Sabe que você ouviu uma trombeta e não subiu? Sabe que num piscar de olhos as pessoas olharem vendo você sendo assunto aos céus e dizem: mas a palavra era verdadeira? Alguém entregou para você. É real, é verdadeiro. A morte só poderia se estabelecer naquele que tinha nascido de Adão, mas ela não poderia se manter dentro de alguém inocente. Ele tinha que morrer porque era homem, mas ele não tinha que ficar morto, porque por ser inocente ele tinha o direito à ressurreição. Quantos podem glorificar isso aí? Então Jesus vai morrer na cruz. E quando no final ele diz assim: Pai, tudo está consumado. Depois de cravarem suas mãos, e os pregos dos romanos, eles batem justamente num nervo que existe aqui, que pega, deixa dormente esse movimento do braço. Se tirassem Jesus da cruz vivo, ele não conseguiria mais se mover. Está inerte na cruz. A dor não era a perna e nem o braço. Ele está preso apenas pela mente. Pai, tudo está consumado. A ti entrego o meu espírito. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? O que estremeceu?
a terra estremeceu. Cara, se você não lê a Bíblia, pelo menos presta atenção na letra que você canta aqui. Entender do que é a Bíblia, né? O céu, a terra se abriu. E tá, então, aí começa a pensar que aí tá ali. E aí o que aconteceu? Mortos ressurgiram. A vida, ele era tão cheio de vida que quando a vida sai, ela entra pela terra e ressuscita os mortos. Foi um negócio estranho, ninguém entendeu nada lá em Jerusalém. Tem gente voltando, o que houve? Estou voltando aqui. Mas você estava mais do que sequíssimo, está fazendo. Pessoas ressuscitaram sem saber porque estava ressuscitando, sem entender nada sobre morte, sobre ressurreição e sobre lei, sobre nada. Mas não era sobre as pessoas que estavam enterradas ou deixadas, era sobre o poder que estava sobre ele. O poder está sobre ele. Quando o poder dele desce, vai sobrar para um monte de gente também. Vai alcançar um monte de pessoas, como aconteceu naquela pesca. Vai ter peixe para todo mundo, vai ter coisa extraordinária chegando na sua vida, na sua casa. Aleluia. E aí um homem chamado José de Arimateia, um cara rico de Jerusalém, para ter uma sepultura na vertical, era pessoa rica. E ele essa sepultura ficava ao lado do Gólgota. E ele fala assim, você pode me dar o corpo dele, Pilatos? Todo mundo com medo. E fala assim, tá, eu vou colocar ele lá. Então, repita comigo, era a primeira vez que alguém entra. Era virgem, ninguém, né? Virgem que eu digo assim, ninguém entrou, né? Lá e ninguém pousou. E quando ele entra lá, já morto, literalmente, o corpo já tinha sido preparado por Maria, que quando quebra o vaso, unge ele e derrama todo o perfume. Jesus não passa pelo processo da purificação, ele só pega o corpo e coloca lá. Aí durante esses 3 dias fizeram autópsia. Eu vou te provar na Bíblia, eles fizeram autópsia. Foi forte a autópsia. Cara, o que é isso? Jesus fez autópsia? Diga para o irmão, Jesus fez autópsia. Pode falar. Pô, cara, não confia em mim não? Fala, fez autópsia. Você não falou com ninguém, eu vou ficar te olhando. Chamou os peritos. E olha que interessante, né? Quando Jesus morreu, vai para o sepulcro, começa a autópsia do seu corpo. E começa a ser feita por quê? Primeiro, pela morte. E segundo, pelo pó da terra. Eles vão olhar. Eles começaram a procurar o que estava no corpo. Qual foi o motivo da morte para eu poder ficar ainda influenciando? Porque olha só, quando você enterra alguém de forma assim, não, 7 palmos abaixo, se for um cemitério decente, 7 palmos acima, se for um murundu, não importa. A questão é que leva um tempo para a carne, não é isso? Soltar aquela coisa toda. Leva de 3 a 4 anos para você fazer a exumação de soltar os ossos. Durante esse período a morte está agindo. Eita, você nunca ouviu isso, né? Por quê? Porque existe vida dentro do morto. Quando o corpo está sendo putreficado, vão surgindo bichos que surgem de onde? Dentro do próprio corpo. Sim ou não? Eles surgem para voltar e comer aquilo que está morto. Então existe vida dentro do lugar onde está morto. É a influência da morte. É assim que a morte faz com muitos crentes. Eles voltam vivos e começam a comer devagarinho. Meu Deus! E vai fazendo a pessoa ficar morta de verdade. Aí vai perdendo sangue, aí depois vai comendo um pedaço do coração, não tem mais como voltar. Se tivesse comer o cérebro aí, babou, ela vai até ficar só o osso. Quando acaba o osso, os bichos vão, aí ela vence. Por isso teve autópsia. A morte entrou, agora vamos começar o processo. Isso aqui é um corpo. E vamos avaliar esse corpo.
E aí vai começar a olhar. E começaram a procurar alguma coisa nele. Nos seus pés, não podiam encontrar nada. Nas suas mãos, não podiam encontrar nada. Nos seus órgãos genitais, não podiam encontrar nada, porque todo o corpo ele apodrece e ele é comido pelos bichos, porque ele participou do pecado. Mas quando ele vai olhar, ele fala assim, não tem nada aqui. Não tem nada. Aí vão procurar na sua cabeça e não encontraram nada. E não acharam uma marca de pecado no corpo que pudesse dar continuidade à morte. Não acharam nada. Eu posso imaginar o desespero de Satanás lá fora, gritando para o seu amigo morte: morte, encontrou alguma coisa aí? Para que possamos prendê-los de verdade e para que o pó da terra comece a agir? A morte respondeu lá de dentro: ô Satangoides, não tem nada. Dá um sacode no irmão que está do seu lado e diga para ele: não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E nós não podemos ficar prendendo ele aqui, porque não tem como continuar o processo da morte. E o pó da terra cheio de fome. Estavam prontos para começar o processo, mas não podiam, porque as suas mãos estavam limpas. O seu coração era puro, seus pés eram formosos. Eu quero exaltar o meu Senhor nessa noite. Que você levante as suas mãos e adore a Ele. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, vai dizer: ó morte, está fazendo uma menção à autópsia. Ó morte, onde está a tua vitória? Você conseguiu fazer os órgãos pararem, mas não conseguiu dar continuidade e nem conseguiu chamar o pó da terra para comer o corpo dele, porque a morte não poderia ficar muito tempo. Ele precisava morrer, porque ele se tornou homem. A morte ele tinha que experimentar, mas não conseguiu continuar o processo da morte. E o apóstolo vai dizer: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Quer dizer, até que ponto você conseguiu amarrar ele? Onde está essa força tua? Que ninguém tem esse versículo, é aguilhão, todo mundo acha que um punhal, sei lá, qualquer coisa. Você está falando desse poder de segurar alguém até virar osso. Não tem, você não está conseguindo. Cadê a morte? Deu ruim para o diabo. Diga para o seu irmão: deu ruim para ele. Deu ruim para ele. Para nós que nascemos de Adão, teremos um corpo glorificado, mas esse aqui vai ser comido de bicho, como Herodes. Não tem jeito. Mas no terceiro dia, a morte conseguiu segurar ele. Mas durante a autópsia, Satanás teve que falar assim: médico é morte, e médico, pó da terra, saiam daí. Nós não podemos continuar o que nós começamos. Só que nesse período, a Bíblia diz que Jesus foi fazer um encontro. Jesus foi se encontrar com alguém bem conhecido dele, que durante todo o seu martírio e a sua via cruz, estava feliz da vida, maravilhado. Sabe quem? Satanás. Satanás não esperava aquela visita. Jesus se aproxima dele, a Bíblia não diz muito, mas fala de um lugar chamado Hades, porque não existe inferno. E quando ele chega naquele lugar, o Satanás, você que tem oprimido o meu povo, você que fez tantas coisas durante toda a história que eu quis construir com o meu povo Israel, lá no Éden, lembra? No Éden? Sim. Lembra que quando Adão e Eva pecaram, te deram uma chave. E aí você tinha o poder de poder matar quem você queria, porque nascia debaixo de uma natureza deles. Mas me dá essa chave aqui. Coloca essa chave aqui na minha mão.
Coloca aqui na minha mão. E quando Satanás entrega a chave, ele recebe a condenação. Agora, a única coisa que ele pode fazer é o que ele faz e que você dá mole. Sabe quem é o diabo hoje para a igreja? É Golias gritando no vale. Tem olho aí. Tem. É só isso que faz e a gente cede. É o poder da persuasão. É tão forte que eu estou te falando que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Quer dizer, ao redor. Levanta aqui, bicho, por favor. Ao redor estão os anjos do Senhor. Ele está ao derredor, rugindo como leão, para quem possa tragar. Tu imagina, se eu estou ouvindo a voz dele, porque eu já não dei sentido a quem está ao meu redor. Aí você vai faltar terça-feira, vai? Ah, porque eu tenho uma reunião, eu tenho uma prioridade. Faz isso, pô. Ouve o leão gritando lá. Porque tem gente que só começa a se aproximar de Deus quando, chicote bate. Quando a coisa começa a melhorar, aí já começa a deixar de lado. Aí o chicote bate. É que essa sanfona maluca aí. Ele não para. Ele ataca de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Às vezes ele não deixa você dormir. Às vezes ele te ataca com opressão. Tem dias que você não consegue sentir nem a presença de Deus, que são dias opressores, sei lá, estranhos. Tem tanta coisa acontecendo no mundo espiritual. E muitas das vezes a gente não dá sentido a isso, porque não percebe quem está ao meu redor. Quem está ao meu redor? Ao meu redor, Deus sempre está. Lembra dessa? Ao meu redor, para me guiar. Essa banda lembra? Com suas mãos. Ao meu redor, Deus sempre está ao meu redor. Ele está ao derredor. Aí é mais fácil ouvir amanhã alguém dizendo assim: vai todo mundo ser demitido. Do que eu falar, não, ontem eu recebi uma palavra. A morte foi vencida. Desemprego é morte. Separação é morte. É tragédia. Você não está entendendo? Ele está querendo, porque quando separa, a pessoa pensa que está feliz. Não, quando separa que começa o processo, às vezes nos filhos, vai matando todo mundo. Aí a morte vai fazendo o quê? Vai botando o pó da terra para fora, vai comendo a mente das crianças, vai comendo todo mundo. Daqui a pouco está todo mundo com um terceiro, quarto casamento, com 5, 7 filhos. Só tem osso. E a gente não está percebendo onde a morte está entrando, onde a morte está chegando. Sendo que Ele já nos libertou, já nos livrou da morte. Aleluia. Diga: eu tenho uma natureza pecaminosa, que se eu der mole, ela me mata. Mas eu tenho uma natureza divina. E a natureza divina que governa a minha vida é ela que me conecta com Deus. É ela que faz eu chorar diante de Deus. É ela que faz eu sentir a presença dEle. É ela que diz: vai, eu sou contigo. Ela diz: levanta. No dia que você quer ficar deitado o dia inteiro, ela diz: levanta daí, vamos embora, põe uma roupa, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. É essa voz chamada vida. Essa nova natureza que está dentro de nós, ela tem que abafar a natureza pecaminosa. Por isso nós temos que estar em todos os cultos, porque cada vez que eu ouço a palavra, menor essa natureza pecaminosa fica. Toda vez que eu ouço, toda vez que eu adoro, toda vez que me reúno, toda vez que eu como na cantina, toda vez que eu estou em comunhão com alguém, ok? Toda vez que eu estou em reunião com a eclésia, quando eu estou trocando uma palavra com o irmão, muitas das vezes Deus está usando para falar comigo coisas que não vai falar quando eu estou na Netflix, quando eu estou passeando no paraíso, quando eu estou precisando esparecer minha cabeça. Ei, desperta, crente. Deus vai nos dar oportunidades para fazer isso tudo, mas o principal seja a tua salvação. Se tiver que abrir mão do teu passeio. Se tiver que abrir mão das coisas que são terrenas, que são naturais. E outra coisa, qual é o passeio que cura? Passa 2, 3 dias, você está cheio de problema de novo. É importante? mas o mais importante é você dar sentido à casa do Senhor. Você dá sentido a essa mesa. Você dá sentido ao pão e o vinho, porque Ele venceu a morte. Ele anulou a sentença e deu à igreja vida e vida em abundância. Assim seja. Assim diz o Senhor nessa noite.